Quando pensamos em alguém que ficou rico, quase sempre vem a imagem de um executivo de terno, um influencer famoso ou um grande empresário. Mas recentemente me deparei com uma história que me fez repensar tudo isso, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. A história de um cara chamado Ronald Read, um simples zelador nos Estados Unidos. Isso mesmo, um cara comum que trabalhou a vida toda como frentista e faxineiro. Ninguém imaginava nada demais. Vivendo de forma simples, sem ostentação, sem chamar atenção. Mas quando ele faleceu, descobriram algo que chocou todo mundo. Ronald havia acumulado quase 8 milhões de dólares. Sim, 8 milhões. E o mais curioso, ele nunca ganhou um salário alto. Ele simplesmente viveu com menos do que ganhava, investiu consistentemente por décadas e deixou o tempo fazer o trabalho. Isso me acendeu um alerta. Se alguém com salário baixo conseguiu isso, será que o problema não é o quanto ganhamos, mas sim o que fazemos com o que temos? E olha, eu sei que no Brasil a realidade é outra. Muita gente está apertada, precisando de uma grana extra, às vezes até para resolver o básico. Por isso, eu criei um e-book com 52 maneiras de fazer R$1.000 em 7 dias. São ideias práticas, rápidas e realistas para quem precisa levantar dinheiro sem enrolação. O link está na descrição. Agora, vamos continuar com o vídeo e entender por que essa história pode ser o empurrão que faltava para você começar a virar o jogo. Tem gente que acha que o segredo para ficar rico é ganhar muito. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala. Não é o quanto você ganha, é o quanto você consegue guardar. Tem pessoas que ganham R$10.000 por mês e vivem quebradas. E outras que ganham R$3.000 e têm uma reserva crescendo em silêncio. Isso acontece porque a riqueza não vem do salário, mas do hábito. O zelador da história que a gente viu, ele não esperou um aumento para começar. Ele começou com o que tinha e manteve o que ganhava vivo, ao invés de deixar o dinheiro morrer na próxima compra por impulso. Se você ganha pouco e gasta tudo, vai continuar no mesmo lugar. Mas se você ganha pouco e poupa muito, você está correndo na frente de muita gente que vive de aparências. Isso se chama taxa de poupança, e ela é mais poderosa que qualquer promoção no trabalho. Quando você escolhe guardar primeiro e gastar depois, você assume o controle do seu futuro. E isso te coloca na rota da riqueza, mesmo que ninguém perceba de imediato. E é esse dinheiro poupado que vai te abrir portas no próximo passo. Tem uma coisa que a maioria ignora quando o assunto é ficar rico ganhando pouco: o tempo. As pessoas acham que precisam investir muito dinheiro de uma vez só. Mas a verdade é que investir R$500 por mês, de forma constante, pode mudar totalmente o seu destino financeiro. Se você começa aos 18 anos, investindo esse valor todo mês, com uma média de 10% ao ano, aos 65 anos vai ter acumulado mais de R$3 milhões. Agora, se você decidir esperar 10 anos para começar, esse valor cai para menos da metade. E isso mostra que não é sobre quanto você tem, é sobre quando você começa. Os ricos sabem disso. Eles não tentam adivinhar o melhor momento para investir. Eles simplesmente investem sempre. $500 pode parecer muito para quem está começando, mas não precisa ser esse valor. Pode ser 100, pode ser 50. O importante é criar o hábito de colocar o dinheiro para trabalhar por você. Pode ser em um ETF do S&P 500, um tesouro IPCA, ou até uma carteira automática. A chave é a constância, porque quem planta todo mês, colhe o que a maioria nunca vai ver. E o mais curioso é o que vem depois, quando você percebe que nem precisa ser um gênio para ganhar do mercado, só precisa ficar nele. Tem gente que perde noites tentando adivinhar o melhor dia para investir. Ficam olhando o gráfico, ouvindo palpite de amigo, esperando o momento certo. Mas quem realmente construiu riqueza com consistência, sabe de uma coisa: tempo no mercado vale mais do que o timing perfeito. Ronald Read, aquele zelador que falei antes, é a prova viva disso. Ele não tentava prever nada. Só comprava boas ações, reinvestia os dividendos e mantinha o plano por décadas. E no fim da vida, enquanto muita gente ainda lutava para pagar o cartão de crédito, ele tinha um patrimônio de quase os $8 milhões. E tudo isso com salário de frentista. E tem mais. O Warren Buffett, que todo mundo conhece como um dos homens mais ricos do mundo, acumulou mais de 90% de toda a fortuna dele depois dos 60 anos. Isso mesmo, não foi por causa de uma grande virada, mas porque ele começou cedo e ficou investido por muito, muito tempo. Então, se você acha que está atrasado, está enganado.
O que te separa da riqueza não é o tempo que passou, é o tempo que ainda dá para usar. E isso nos leva para uma das estratégias que mais aceleram esse processo. Se tem uma coisa que todo milionário tem em comum é isso: nenhum deles depende de uma única fonte de dinheiro. E não precisa ser CEO, empresário ou influenciador. O próprio Ronald Read, nosso zelador investidor, tinha uma renda modesta do trabalho e outra dos dividendos que acumulava mês a mês. A ideia é simples: quanto mais entradas de dinheiro, menos você depende do seu salário. E isso vale até para quem ganha pouco. Dá para começar vendendo algo que você sabe fazer, como doces, artesanato, corte de cabelo, ou até oferecendo serviços simples na sua vizinhança. Hoje, a internet facilitou tudo. Você pode criar um serviço no Instagram, vender um produto digital ou até oferecer freelas no final de semana. A diferença entre quem sai da pobreza e quem fica preso nela, muitas vezes, tá aí: na coragem de criar uma segunda renda. E se uma dessas fontes se transforma num negócio de verdade, aí sim você acelera tudo. E olha que a gente nem falou ainda sobre como fazer esse dinheiro se multiplicar sozinho. Ronald Read não ficou milionário só porque economizava. O que realmente fez a diferença foi o que ele fazia com esse dinheiro. Ele reinvestia os dividendos. Ou seja, em vez de gastar o que ganhava com os lucros das ações, ele comprava mais ações. Isso cria um efeito bola de neve. Seus investimentos começam a gerar mais investimentos, que geram mais lucros, que geram ainda mais investimentos. É como plantar uma árvore, e quando ela dá frutos, você planta mais árvores com as sementes. E um dia, você está no meio de uma floresta de dinheiro. Hoje em dia, existem os famosos planos de reinvestimento automático, chamados de DRIPs. Você compra uma ação de uma empresa que paga dividendos, como Itaú ou Taesa. E quando os dividendos caem, você já usa aquilo para comprar mais ações da própria empresa. Tudo sem precisar pensar. Parece pequeno no começo, mas depois de alguns anos você percebe que aquilo que parecia troco virou sua segunda renda. E se você juntar isso com o próximo ponto, você vai entender que até sua casa pode começar a trabalhar por você. Muita gente ignora isso, mas até aquele lote que você tem parado aí, sim, aquele mesmo que tá só juntando mato, pode virar uma fonte de renda. E não tô falando de vender ou construir algo milionário de imediato. Tô falando de usar o espaço de forma estratégica. Sabe o que eu fiz antes de levantar as kitnets no meu? Aluguei para uma casa de material de construção guardar telha, tijolo e até ferro velho. Em outro momento deixei um conhecido estacionar o carro lá, por uma graninha todo mês. E olha, parece pouco. Mas quando você entende que até o que tá parado pode gerar renda, sua cabeça muda. É aí que você começa a sair do modo escassez e entra no modo jogo. O jogo da renda passiva e da autonomia. E além disso, tem outro ponto que pouca gente aproveita: as contas de poupança de alto rendimento. Não, elas não vão te deixar milionário da noite pro dia, mas já são melhores que deixar o dinheiro parado ou perdendo valor com a inflação. É simples, seguro e qualquer um pode começar, mesmo quem tá com o orçamento apertado. É uma forma de colocar o dinheiro para trabalhar, sem muito esforço e sem precisar entender tudo de investimentos. E quando você junta isso com o próximo passo que a gente vai ver agora, aí sim você começa a ver o que é construção de riqueza real, mesmo ganhando pouco. Muita gente começa um trabalho paralelo só para tapar buraco. Um bico aqui, uma entrega ali, uma venda informal acolá. Mas o que poucos percebem é que esse bico pode virar a ponte para a liberdade real. Tem gente que começou vendendo bolo de pote e hoje tem uma doceria lucrativa. Outros começaram dirigindo por app e abriram empresa de transporte com motoristas contratados. O segredo? Não é o trabalho em si, mas a mentalidade por trás. Você precisa enxergar isso como um campo de teste, um laboratório de aprendizado financeiro, de gestão e disciplina. E sabe o que mais? Às vezes, esse trabalho paralelo pode render o dobro do seu salário fixo. E mesmo que não renda de início, ele te treina. Te ensina a vender, a negociar, a entregar valor. E isso é ouro. Porque quando você sabe fazer dinheiro por conta própria, você para de depender 100% do patrão, da economia ou da sorte. É autonomia na prática. E falando em prática, o próximo ponto é o que realmente separa quem sonha de quem faz: a tal da consistência.
Todo mundo quer ficar rico, mas quase ninguém quer repetir o mesmo gesto chato e disciplinado por meses ou anos. Só que é exatamente aí que mora o segredo. Porque, no fim das contas, disciplina é mais poderosa que motivação. Um cara que investe $300 todo mês por 20 anos pode ter mais dinheiro do que alguém que investe $2.000 aleatoriamente quando sobra. A consistência constrói riqueza invisível. E é justamente por ser invisível que ela é ignorada. É como escovar os dentes. Você não vê a diferença no primeiro dia, mas se parar por um ano, o estrago aparece. Com o dinheiro é igual. Se você poupa, investe, aprende, controla seus gastos todo santo mês, pode parecer que nada está mudando, mas está. Por dentro, você está deixando de ser um sobrevivente e virando um construtor de riqueza. E quando isso se junta com conhecimento prático e boas decisões, a transformação vem. E ela não é teórica. Ela aparece na conta. E falando em conhecimento prático, chegou a hora da parte que mais pega as pessoas. Mas vamos ser sinceros. É agora que a maioria desiste. Porque essa transformação exige uma coisa que a maioria das pessoas não quer enfrentar: inércia emocional. Sabe quando você quer mudar, sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não faz? É como se tivesse algo te puxando de volta pro sofá, pro velho hábito, pra desculpa confortável de não dá, não tenho tempo, tô cansado. Essa é a parte que separa os que vão construir riqueza dos que vão continuar só sonhando com ela. Não é o salário, não é a dívida, não é a falta de sorte. O maior inimigo tá dentro da gente. É o medo de começar pequeno, o orgulho de admitir que precisa recomeçar e a vergonha de parecer bobo por tentar algo diferente. Mas escuta isso. Ninguém nunca se arrependeu de ter tentado melhorar. Já de ter ficado parado, isso pesa. Então, se chegou até aqui, eu sei que você sente esse chamado. E eu quero te mostrar uma saída clara, simples e prática. Então é o seguinte. Se esse vídeo fez sentido pra você, se em algum momento te deu aquele estalo de é isso que eu precisava ouvir, não sai daqui sem se inscrever no canal. Porque isso aqui não é só sobre conteúdo. É sobre transformação real. Toda semana, a gente tá junto nessa caminhada, quebrando padrões, vencendo a ansiedade financeira, aprendendo o que ninguém ensinou,